chegamos na final e na tarde dessa terça-feira também tivemos aí a definição do nosso adversário, então bora falar de Mundial. Meu nome é Julia, sou dominada pelo Flu. Chega deixando seu like, se inscrevendo no canal e vamos começar falando sobre o que foi essa partida entre Fluminense e Al Ahly. Nós enfrentamos um time fisicamente forte, com um contra-ataque veloz e sofremos ali inicialmente dentro da partida. Dava pra ver nitidamente no primeiro tempo que o Fluminense estava com uma dificuldade muito grande de controle ali da posse de bola. O Diniz chega até a falar na coletiva de imprensa que além da situação da bola ser mais leve, o que tinha sido até comentado antes, também teve a dificuldade do gramado que estava molhado e do campo, que ele disse é um campo mais baixo do que tem aqui no Brasil e até mais baixo do que eles estavam treinando lá na Arábia. Então isso tudo contribuiu para que o Fluminense tivesse essa dificuldade inicial. E lógico que para um time que trabalha ali prezando a posse de bola, isso vai se refletir em campo. Isso é inevitável, essas diferenças. Para quem gosta de acompanhar essa parte de coletiva de imprensa, talvez tenha estranhado porque o Diniz, na coletiva anterior, tinha elogiado o gramado. Mas o que acontece que ele fala depois desse jogo não é que o gramado é ruim. Pelo contrário, ele diz que seria perfeito se esse fosse o padrão de gramado para todo mundo. Mas o que gera dificuldade é que esse não é o padrão que o Fluminense está acostumado a jogar. Então, logicamente, quando entra nesse campo, sente essa diferença. Ele fala que se assemelha a essa situação, gramado molhado, bola mais leve e o campo mais baixo, assemelha ao que seria um jogo no campo sintético, que também a gente não está acostumado. Talvez ali só sem a dificuldade das lesões, que normalmente é a grande crítica, né, sobre os gramados sintéticos aqui no Brasil. Mas enfim, cortando gramado, vamos pro jogo. Toda essa situação de dificuldade fez com que o primeiro tempo ficasse marcado por duas bolas na trave do John Arias, que estava muito bem na partida, e também por grandes defesas, com destaque aí pro Felipe Melo. Após o intervalo, o Diniz volta com o mesmo time, o que era um pouco estranho, já que você tinha um jogo que era cara do JK, o Marcelo que estava com dificuldade na lateral, o que era um pouco abaixo, um jogo que não era muito a cara do Ganso, até que mesmo voltando assim, o Marcelo consegue um pênalti, até redimindo a sua atuação, talvez, podemos dizer assim. Porque assim, o Marcelo é brilhante, mas de fato ele tava cometendo algumas falhas nesse jogo, e algumas falhas bem problemáticas, mas que graças a Deus não deram um gol ao adversário. Mas o John Arias bate e assim, eu fiquei muito nervosa pra essa batida, mas ele foi perfeito. E, enfim, gol merecidíssimo. E começou, assim, os nossos corações a se acalmarem. E a partida... Entram as mudanças do Diniz e a partida fica muito mais pra gente. Vou falar as mudanças aqui. A primeira mudança é o Marlon no lugar do Felipe Melo. Minutos depois entram Diogo Barbosa, Lima e John Kennedy no lugar do Marcelo, Keno e Ganso. E, pra finalizar ali, o Guga no lugar de Samuel Xavier. E aí você tem o Fluminense atacando a Vera, conseguindo vários escanteios. Um gol pra continuar consagrando. Não dá nem mais pra falar que é pra consagrar, mas pra continuar consagrando. O menino rei John Kennedy foi brilhante. Arriscaria dizer que acho que nem o Cano conseguiria aquele gol. Ele foi, assim, muito bem. E, sim, sofremos ataques perigosos. O Fábio fez defesaças. Também foi brilhante na partida, mas com todo sofrimento e toda a alegria, tivemos aí um enredo perfeito para essa classificação para a final. Foi fácil? Não, mas conseguimos. No jogo da tarde de hoje, o Manchester City venceu o Ural Red, conseguindo aí a classificação, abriu o placar nos acréscimos do primeiro tempo com um gol contra, e no segundo tempo fechou o placar em 3-0 com tranquilidade. A galera tá esperançosa e a gente precisa acreditar, porque nada é impossível e o Fluminense adora quebrar barreiras. Mas eu acho que o que vale reforçar aqui é que a tendência é que o jogo de sexta-feira seja um jogo mais difícil do que pareceu esse jogo de hoje. Eu vou resgatar uma fala do Vitor Lessa numa live do Jornada 1902 hoje à tarde, em que ele fala que é uma tendência dos times europeus agir dessa forma dentro de campo na semifinal. Porque eles sabem que do outro lado tem um adversário muito mais fraco, que o gol uma hora vai sair, então que eles não precisam se desgastar nessa partida.
A tendência para uma final é a gente ver uma postura diferente e, consequentemente, um jogo mais desafiador. Então, sim, temos que ter esperanças, mas não podemos achar que o jogo da final vai ser um jogo em que o Manchester City vai levar assim dessa forma, sem jogar intensidade. Antes de encerrar, vale mencionar que o Manchester City não vai ter Haaland, De Bruyne e Doku para a final, isso já está confirmado, eles foram retirados da listagem. Mas vamos falar sobre isso no pré-jogo da sexta-feira. Por hoje, te peço muito para que, se você gostar do que é produzido aqui, se inscrever, dar aquela moral, deixando seu like, que isso ajuda demais o canal a crescer. Por fim, tamo junto, saudações tricolores!